E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 16/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo. O Botafogo é o 10º e o São Paulo 15º. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com uma vitória do Botafogo e 3 empates: 2-2, 0-0, 1-1 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Mirassol e Grêmio. O Mirassol é o 17º e o Grêmio o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Sport e Bragantino. O Sport é o 19º e o Bragantino 11º. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Corinthians e Fluminense. O Corinthians é o 9º e o Fluminense 5º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Corinthians e um empate: 3-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Inter e Palmeiras. O Inter é o 6º e o Palmeiras 2º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Inter e um empate: 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Flamengo e Juventude. O Flamengo é o 1º e o Juventude 3º. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado: 2-1 e 4-2. Palpite, casa vence. Santos e Atlético Mineiro. O Santos é o 18º e o Galo 17º. Nos últimos 5 jogos, o Peixe venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10.
Palpite, handicap mais 2 para casa. Vitória e Fortaleza. O Vitória é o 19º e o Fortaleza 7º. Nos últimos 5 jogos, o Vitória empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Vitória. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Avaí e Operário. O Avaí é o 12º e o Operário 9º. Nos últimos 5 jogos, o Avaí empatou todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Paysandu e Chapecoense. O Paysandu é o 18º e a Chape 17º. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Paysandu, 2-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Coritiba e Novo Horizontino. O Coritiba é o 3º e o Novo Horizontino o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 0-0 e 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Liga dos Campeões, jogos de volta. Real Madrid e Arsenal. No jogo de ida foi 3-0 para os ingleses. Nos últimos 5 jogos, o Madrid venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence. Inter e Bayern. No jogo de ida foi 2-1 para os italianos. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Newcastle contra Crystal Palace. O Newcastle é o 4º e o Crystal Palace 12º. Nos últimos 5 jogos, o New venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Crystal Palace e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. Isso. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira.
E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.